Gino César, o repórter do Bandeira 2. Adolescentes invadem residência, promovem tiroteio, deixando um morto e 2 feridos. Você possivelmente já ouviu essa chamada e essa voz em algum lugar. Trata-se do programa marcado por um dos grandes nomes do jornalismo policial em Pernambuco. Eu sou Anderson Silva e este é o podcast Gino César, o legado do repórter do Bandeira 2. Este produto é meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, orientado pela professora Andréa Trigueiro. A você, amigo ouvinte e internauta, te convido a mergulhar na história do programa líder em audiência de rádio no Brasil. Apresentado pelo saudoso Gino César. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rádio Jornal. Bom, eu sou ouvinte desse programa desde meus 7 anos de idade. Era acordado com o barulho do rádio do meu avô, que sintonizava o aparelho de pilha na Rádio Jornal AM 780, sempre às 6 horas da manhã. Meu avô escutava o plantão de polícia e em seguida o Bandeira 2. Eu confesso que ficava um pouco assustado com a quantidade de crimes que eu ouvia, mas o que me chamava mais atenção eram os crimes de homicídios ocorridos em bairros perto de onde eu morava ou até mesmo em meu bairro. Moro até hoje na periferia, no bairro Padre Roma, no centro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Cresci ouvindo Gino César, Roberto Carvalho e Eliel Alves. Sempre fui apaixonado pelo rádio, desde pequeno. Brincava de rádio ao vivo. Levei tanto o nome de papagaio dos meus irmãos. Mas eu gostava, amava brincar de rádio. Eu imitava aquilo que eu ouvia saindo do rádio. O tempo foi passando e foi com 13 anos de idade que eu decidi. Serei jornalista e meu campo será jornalismo investigativo. Mas só em 2019 foi que ingressei na faculdade, ao conquistar uma bolsa integral na Universidade Católica de Pernambuco. Claro, a curiosidade era grande. Eu imaginava como seria a rotina de um repórter de TV ou rádio, qual a dinâmica. Um dia fui até um local de crime, no bairro de Afogados, na zona oeste do Recife. Foi lá que conheci Adúcio Lucena, jornalista e radialista. Conversei com ele sobre como seria o seu trabalho naquele local. Adúcio é o atual apresentador do Bandeira 2. Ele me falou um pouco do trabalho dele como repórter de TV. Enquanto me falava, imaginava como seria eu sendo repórter, recebendo pauta, indo até o local indicado pela produção, fazendo apuração, escrevendo texto, gravando imagens. Pensei nisso tudo. Adúcio começou no rádio. Trabalhou voluntariamente em rádios comunitárias e atuou como repórter esportivo em rádios comerciais. Mas foi no estágio da Rádio Jornal que ele conheceu o repórter do Bandeira 2. Ele conta como conheceu o velho Gino César e se diz honrado em apresentar o programa substituindo seu mestre. Uma honra muito grande, sabe? Eu que estagiei na Rádio Jornal enquanto estudante e tive o prazer de conhecer o mestre Gino César, e ele chegava para mim assim, como uma pessoa muito generosa que sempre foi, pessoa muito humilde. Ele fazia: ô homem, faz uma matériazinha para eu colocar no Bandeira. E eu achava aquilo a chance da minha vida, né? Eu fazia uma matéria para ir ao ar no Bandeira 2, um programa com audiência estupenda, fantástica, que sempre teve. E eu caprichava na matéria, fazia 2, 3 matérias, e ele sempre colocava no ar todas as minhas matérias, sempre colocava no ar. Então eu me sentia muito honrado, sabe? O tempo passou. Adúcio saiu da Rádio Jornal, se formou e trabalhou em outras emissoras. Mas quando ainda era estagiário da Rádio Jornal, Adúcio foi convidado por Gino César para tirar as férias de Eliel Alves, repórter principal do Bandeira 2. E ele aceitou o convite. Gino ainda pediu para que Adúcio gravasse um piloto, simulando a apresentação do programa. Ele gravou e Gino gostou. Pediu para que seu filho, Paulo Ricardo, que na época era produtor, guardasse o arquivo que Adúcio tinha gravado. Ele lembra desse momento e do desafio de substituir Gino César, falecido há 9 anos. Quando ele chegou para mim e disse: Adúcio, entra aqui no estúdio, grava como se tu estivesse apresentando o Bandeira 2. Aí eu cheguei para ele: assim como você faz? Ele: sim, tá aqui o papel, só lê do jeito que eu faço. Aí eu tentei imitá-lo e fiz um trechinho do Bandeira 2 que ele pediu. E na época ele chegou para Ricardo, que é o filho dele, produtor na época, ele chegou para Ricardo e disse: Ricardo, guarde esse áudio de Adúcio. Aí ele chegou para mim, virou para mim e disse: um dia você vai ser o apresentador do Bandeira 2. E depois que Gino César morreu, Eliel assumiu, eu voltei para a TV Jornal, já estava na televisão, fui para a TV Jornal. E na época que eu estava na TV Jornal e Eliel Alves apresentando o Bandeira 2 e precisava entrar de férias, aí o chefe na época, que foi Carlos Moraes, chegou para mim e fez: Adúcio, eu quero que você tire as férias de Eliel, apresentando o Bandeira 2. Aí a ficha caiu. Eu lembrei da frase de Gino que um dia eu apresentaria o Bandeira 2, sabe? E recentemente Eliel deixou a rádio, me convidaram definitivamente para ficar apresentando
apresentando o Bandeira 2 como repórter do Bandeira 2, né? Eu tento ser fiel ao que ele criou, essa maneira de apresentar o Bandeira 2. Eu tento ser fiel a isso, cada vez mais. Quando eu pego esse microfone, eu lembro de Gino César e o programa que ele eternizou, eu só tenho que dar continuidade. Mas quem é Gino César? Você que está ouvindo esse podcast e conhece a história dele? Eu te conto. Joaquim José da Silva, o popular Gino César, nasceu em março de 1936. Filho de Joana Maria da Silva e Amaro José da Silva, era natural do Rio Formoso, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Gino mudou-se para o Recife ainda pequeno para estudar e trabalhar na marcenaria de seu tio, que ficava localizada no Palácio do Rádio, que foi sempre sua paixão. Enquanto jovem, Gino foi taxista e motorista de rádio, antes de se tornar radioator e repórter policial. Sua carreira o levou por diversas emissoras, como as rádios Clube, Tamandaré e Olinda, até firmar-se no comando do Bandeira 2 na Rádio Jornal, onde permaneceu por quase 3 décadas. De acordo com o documentário Gino César, o repórter do Bandeira 2, Joaquim José da Silva recebeu o nome de Gino César de Carmen Tovar, radioatriz e amiga, já que ele amava filmes italianos e falava com os colegas algumas palavras em italiano. Nos bastidores, Gino era conhecido por sua simplicidade e discrição. Chegava cedo à redação, sempre à procura dos acontecimentos do noticiário policial. Tradicionalista, nunca abandonou sua máquina de escrever em favor do computador e fazia questão de usar seu emblemático chapéu de couro. Gino marcou seu nome na história do rádio pernambucano com o estilo único de narrar as notícias policiais, que ele apresentava de forma cantada, uma herança dos tempos em que atuava em radionovelas. Seu programa Bandeira 2 era uma referência aos ataques a taxistas que ocorriam no Recife nos anos 1960, justamente quando Gino começava sua trajetória na radiodifusão brasileira. José Vitalino, com 30 anos de idade, rapaz de profissão e residência não informadas, foi assassinado a tiros na Avenida Córrego da Batalha, no bairro do Jardim Jordão, no Jaboatão dos Guaranapes, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, tiras da Força Tarefa do DHPP e equipe lá do IML. O jornalista Chico Carlos, que atuou na Rádio Jornal entre 1989 e 1996 como redator, produtor e chefe de radiojornalismo no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, compartilha detalhes sobre sua relação com o velho Gino e recorda a participação de alguns repórteres. Minha relação com ele era sempre de respeito, de carinho, ele atendia sempre os nossos pedidos, sempre tinha uma sugestão, um toque, porque ele entrava ao vivo no redator de plantão. Era uma relação muito boa e de amizade, eu tenho saudade de Gino, sempre foi muito acessível a gente e nos apoiou, incentivou as equipes lá, né? Alguns repórteres passaram lá pela redação dele, o primeiro foi Carlos Moraes, que ficou um tempão lá, né? Depois nós tivemos Janaína Araújo, que ajudou também, Andréa Trigueiro, o próprio Carlos Augusto. Gino sempre estava de portas abertas para dar oportunidade a todo mundo, né? É isso, eu acho que Gino César fez história no Rádio Pernambuco. Chico explica o porquê da grande audiência do programa O Bandeira 2, apresentado por Gino César. Eu acho que o que justifica é isso, a qualidade do programa, né? Mesmo sendo um policialesco, mas ele tinha como narrar, ele tinha como interpretar aquilo ali, a forma como ele interpretava e as trilhas sonoras que ele tinha como base para fazer o programa ficar ainda melhor, né? O programa de meia hora que era a maior audiência na época. E Gino era um cara muito simples, sabe? Ele não ficava fazendo charminho não, ele era o que era. E durante a programação da Rádio Jornal ele estava sempre colocando notícias policiais nos noticiários, sempre Gino era a voz do rádio policial. Paulo Ricardo, filho de Gino César, trabalhou ao lado do pai de 1998 a 2015. Ele ressalta que seu pai sempre manteve boas relações com as pessoas e recorda que Gino estava sempre disposto a lutar para proteger a população dos abusos policiais. Cara que sempre foi muito humilde, que sempre procurou muito ajudar as pessoas, sempre esteve muito próximo da população, dos problemas da população em si, principalmente com relação à polícia. Na época, na época dele, a polícia tinha uma certa liberdade de ação e por conta dessa liberdade de ação havia também muito abuso. E ele sempre lutou muito contra esses abusos da polícia. Tanto que era bastante respeitado, tanto no meio da polícia quanto no meio da marginalidade. E principalmente na
população. Como eu falei, né, ele tinha um bom relacionamento. Na polícia tem um bom relacionamento também com a marginalidade. Então, para ele sempre foi muito fácil. Ele nunca deixou de dar o número dele para quem quer que fosse, que precisasse, e ligava e não tinha hora. Gino não se rendeu à tecnologia. Produzia todo o programa utilizando uma máquina de datilografia. É o que detalha Paulo Ricardo, que usava o computador para acelerar a produção do programa. Ele não queria saber de computador, ele não queria. Passou a vida toda, morreu e não usava computador. Depois de muitos anos, né, que eu comecei, como eu estava trabalhando com ele, assim, quando ele ia fazer o plantão, o Bandeira 2 meio-dia, aí assim, ele ditava e eu digitava. Aí eu já começava a digitar, já deixava praticamente pronto, aí ele dizia, não, só muda aí a ordem disso, não, bota essa pro final, bota essa outra ocorrência assim, não sei o que, deixa esse bloco mais pra frente, bota esse bloco agora, não sei o que. Aí assim, aí a gente montava o script e as notícias. O Bandeira 2 tinha uma equipe de repórteres que auxiliava Gino César com as reportagens policiais, como é o caso do radialista Eliel Alves. Ele foi repórter de Gino e assumiu a apresentação do programa após o falecimento de seu mestre, em 2015. Eliel lembra de quando conheceu Gino César e recebeu o convite dele para fazer parte da equipe do Bandeira 2 na Rádio Clube. Conheci Gino César em 79, quando eu estava estagiando na Rádio Continental, junto com Paulo Dias, na Rádio Continental, na sala de imprensa do HR. Gino César ouviu eu fazer a narração, achou muito interessante e disse que está vindo um homem do Sul para a Rádio Clube e gostou do meu trabalho e queria me apresentar a Edilson Torres, que era o chefe do jornalismo da Rádio Clube na época. Então, eu fiquei, não esperava nunca sair de uma Rádio Continental estagiando para ir para a Rádio Clube. Fui para a Rádio Clube e lá Edilson Torres pediu para eu sair com o Gino para fazer um teste. Eu fiz um teste, quando eu voltei para a Rádio Clube, aí Edilson Torres disse, Eliel, não deu para escutar você não, nos flashes, porque eu estava com o homem do Sul, conversando com ele, mas dá para vir amanhã novamente? Vou. Fiz outro teste. Quando eu cheguei na Rádio Clube, ele disse, você já está contratado, vá para o HR, tome esse dinheiro aqui, compre de ficha, que a gente não tinha a linha ainda, compre de ficha e grave pelo leilão. Então eu comecei a gravar e daí fui contratado pela Rádio Clube. Nesse caso, quando eu fui contratado, já foi em 83. Eliel Alves detalha ainda os desafios que enfrentou ao longo da carreira como repórter do Bandeira 2. Eu enfrentei muitos problemas antigamente com aqueles policiais antigos, a gente para pegar informação. Eu conseguia porque eu trabalhava com Gino César. Então Gino César era uma moral na imprensa de Pernambuco. Então, como eu trabalhava com Gino, tudo era fácil para mim. No final de semana, quando eu ia para a delegacia, todos me atendiam. Alguns me tratavam com ignorância, alguns não me passavam informação, mas com o meu jeito, o meu jogo de cintura, eu conseguia adquirir as informações. Hoje em dia, a maioria dos policiais aposentados, todos gostam de mim, porque eu sou um cara que sempre fui de ajudar, sempre fui estar colado com ele, batendo papo com eles, dava valor, fazia tudo. Então, hoje em dia, eu pego as informações policiais por causa do meu carisma, por causa da minha forma, porque eu sou um repórter policial, a gente não pode ter ser aquele cara grosso, cheio com aquele poder de autoridade. Eu sou da imprensa, eu tenho que obter isso aí. Não, a gente tem que chorar, tem que correr atrás da notícia, é que nem comida, a gente tem que chorar pela comida. Então, eu chorava pela notícia para poder repassar. O radialista Roberto Carvalho é outro profissional que também fez parte da equipe de Gino. Ele apresentou o programa aos domingos e nas férias de Eliel Alves. Roberto lembra quando trabalhava na Rádio Globo produzindo para Cardinô, concorrente de Gino César, e explica que foi nas pautas durante a noite no Hospital da Restauração que ele começou a relação de amizade e companheirismo com o velho Gino. Eu trabalhava na Rádio Globo na época, 1989, e a relacionamento profissional, de amizade, começaram nesse mesmo período, nessa mesma ocasião, nesse mesmo evento. E assim, dali nasceu a amizade, a relação profissional. Então, durante pelo menos quase 10 anos, todas as noites, nós nos encontrávamos no Hospital da Restauração para fazer a captação de notícias. Apesar de ser concorrente, Roberto Carvalho destaca que não havia problemas entre Cardinô e Gino César. De Gino para Cardinô, não. Gino é um cara que Gino ele não tinha medo de ninguém, de sombra, ele não tinha inveja de ninguém, ele era ele, porque ele sabia que era o maioral mesmo, e morreu, e até hoje não apareceu outro. Mesmo sendo líder em audiência no Brasil, Roberto lembra que ele e Gino eram vistos com maus olhos por parte de alguns profissionais da TV que os criticava pelo fato de atuarem na área policial. Número 1 de audiência no Brasil, ninguém nunca alcançou a audiência dele, mas ele era, não era execrado, mas era olhado assim, meio desdém, porque fazia polícia.
Mesmo sendo apresentador de um programa repleto de assuntos violentos, Gino César era humano e sensível. Confira agora um trecho do Bandeira 2, apresentado por ele mesmo no dia do falecimento de sua mãe, Joana Maria. O ano era 2013. Gino não quis faltar ao trabalho. Naquele momento, afônico, ele chorou. Elton Martins da Silva, com 25 anos de idade, morreu na unidade de pronto atendimento UPA de Barra de Jangada, no bairro de Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guaranapes, para onde havia sido levado em estado muito grave, vítima de atropelamento, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e foi recebido por Cristiane dos Sancho, Carlos Eduardo Matuto de Custódia e Jair do Jardim Paulista Baixo Martins da Coordenação, e PMs da GP, Sargentos Alexandre Xavier e o Cabo Carlos José de Camaragibe. O formato do programa recebe críticas por parte de alguns profissionais da área de comunicação, como é o caso do jornalista Evaldo Costa, presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, o SINJOP. Ele explica que o jornalismo é atividade que reforça o senso comum e enfatiza que a indústria midiática vende estereótipos. O jornalismo é uma atividade que reforça o senso comum. As correntes hegemônicas são opressoras por origem, por formação do país. Então, a indústria fatura com isso. Ela vende esses estereótipos, ela estigmatiza o preto, o pobre, o bandido, o gay, essas figuras que são discriminadas por origem. Então, a mídia discrimina e reforça esses estereótipos discriminadores e fatura com isso e se alimenta com isso e fatura isso, vende, enriquece, às vezes nem tanto com isso. Então, como é que se muda? O que se muda é a consciência dos profissionais. Obviamente que tem aqueles que sabem que quanto mais se ajustarem a esses padrões, mais se dão bem, mais faturam. E há aqueles que compreendem que devem fazer a crítica interna no limite e que devem se recusar a fazer isso que é socialmente indesejável. Evaldo Costa destaca a importância dos profissionais terem uma boa formação e enfatiza que esses devem ter o conhecimento da legislação brasileira e estarem de acordo com os princípios éticos que instrumentalizam o exercício da profissão. É muito importante essa questão sobre o que se publica e o que não se publica, porque isso está balizado num fino equilíbrio entre dois princípios da Constituição brasileira, que é o direito da sociedade ser informada de tudo que é de interesse comum, de interesse público, e o direito à privacidade das pessoas. O jornalista tem que ter conhecimento da legislação, dos direitos e deveres dele como cidadão e do cidadão que é tocado pelo trabalho dele, e tem o dever de conhecer os princípios éticos que balizam o exercício da profissão. O compromisso com a democracia, com a justiça e com a verdade que balizam o exercício da profissão. Sem isso, não vale a pena, não faz sentido. A jornalista e pesquisadora Mabel Dias faz parte do coletivo Intervozes de Comunicação. Ela também faz críticas ao programa e explica o porquê desta maneira de fazer jornalismo ganhar audiência da população, em especial dos mais vulneráveis. Um bom apresentador, né, o sensacionalismo que é muito presente nesse tipo de jornalismo, entre aspas, né, que eu não acredito que seja jornalismo, enfim, por não ter ética, por desrespeitar leis, desrespeitar o código de ética dos jornalistas, leis dos direitos humanos, né? Então, eu acho que isso é a sonoplastia também, né? Aqueles carros de polícia, sirene de carro de polícia. Tem uma relação próxima com o ouvinte, né? Fazem como se fosse amigo do ouvinte. Tem também uma questão assistencialista, porque dão cesta básica, dão óculos, dão um botijão de gás, uma geladeira, né? Uma carência, a desigualdade social é muito grande no nosso país. Pessoas que passam por imensas dificuldades financeiras, né? Que muitas vezes não têm dinheiro para comprar o seu próprio alimento. Então faz com que essas pessoas se identifiquem, né? Vejam ali um amigo, uma pessoa que está disposta a ajudar. E acabam também gerando essa relação de proximidade, de ouvir esses programas, né? Amiga dona de casa, junte 2 embalagens do Cuscuz do Trivita, manda aqui pra rádio e concorra todo dia um fardo no Cuscuz do Trivita. No Trivita é tão bom que a gente repete, no Trivita o cuscuz da família. A relação entre o ouvinte e o apresentador é notável no Bandeira 2.
Eu, como ouço todos os dias, já recebi e recebo um alô dos apresentadores. Wanderson, estudante de jornalismo, está lá no Nobre Paulista. Dona Marlene está no loteamento Conceição e Moreno. Alexandre Chibata estão no Cabo de Santo Agostinho, isso mesmo. Como tudo na vida há sempre um lado negativo, precisamos compreender os impactos que esse tipo de programa pode causar na audiência. E quem nos explica isso é o psicólogo e pós-graduado em psicologia jurídica, Edson Brito. Existe uma curiosidade natural das pessoas em relação à morte. E no Brasil, que é um país com grandes números de violência, isso se tornou algo até normal, vamos dizer assim. A violência se tornou algo normal e quando se soma essa normalidade, essa curiosidade de assuntos ligados à morte, se cria um público ideal para esse tipo de conteúdo. Em outros países, se chega ao ponto de uma pessoa que simplesmente vê a notícia de um homicídio, ela desenvolve o que a gente chama, o que a psicologia chama de transtorno do estresse pós-traumático. E o simples fato de uma pessoa saber que outra pessoa foi assassinada causa um trauma na pessoa e é semelhante ao que acontece em guerras. Edson Brito explica que a maneira como algumas pessoas se comportam em situações de violência depende muito da sensibilidade de cada povo e conclui dizendo que o interesse por assuntos ligados à morte e o além-vida são temas que despertam a curiosidade natural dos seres humanos. Já no Brasil, a gente vê situações como no Rio de Janeiro em que pessoas estão tomando sua cervejinha enquanto está rolando um tiroteio em frente ao bar e ninguém nem se incomoda com isso. Então, assim, tudo depende da sensibilidade de cada povo. E existe até a questão de que algumas pessoas não admitem que gostam desse tipo de programa, porque é um programa popular. Para se demonstrarem que tem mais classe, que tem mais educação, elas dizem que não assistem, não dão audiência, criticam, mas muitas das vezes escondidos elas assistem justamente para suprir essa necessidade, essa curiosidade mórbida que o ser humano tem certos temas, como é a morte, o além-vida, fantasmas e o que é que acontece depois da morte, sempre são temas muito ligados e que despertam a curiosidade em geral das pessoas. Só que cada cultura demonstra essa curiosidade de uma forma diferente, O radialista Roberto Neves, que também era concorrente de Gino César, por ter trabalhado na antiga Rádio Globo, fala sobre sua relação com o velho repórter enquanto colegas de trabalho e detalha como sempre obteve informações passadas pelo próprio Gino. Às vezes que eu procurei Gino pessoalmente, porque sempre fui concorrente de Gino. Porque na década de 80 existia o programa Bandeira 2 e Cardinô. Cardinô sempre tentando chegar na frente no Ibope, mas nunca conseguia. Chegava perto, a gente chegava perto, sempre ligando para ali, primeiro, mas Gino sempre chegava na frente. Mas mesmo assim, Gino procurava, na época era Roberto Carvalho que tinha um contato direto com Gino durante as madrugadas e todas as informações que Gino tinha, compartilhava com o Roberto. E depois, nos últimos 5 anos da vida de Gino, eu fui para a televisão e coincidiu de eu estar na TV Jornal e Gino continuando apresentando o Bandeira 2 na Rádio Jornal. Quando terminava o Bandeira 2 de 7 horas, eu chegava na sala de Gino e Gino, eu já tenho algumas informações aqui que eu ouvi o Bandeira, só que eu preciso de alguns complementos. E nunca ele se negou a dizer, Roberto, tem isso, tem aquilo, tá faltando eu pegar um crime que aconteceu em tal lugar, tem uma informação também aqui preciosa, mas eu também não consegui pegar. Me dava dica como eu poderia chegar a essa informação. O jornalista Carlos Moraes, que atuou como repórter, coordenador e, por fim, gerente de jornalismo na Rádio Jornal, onde permaneceu por 30 anos, contou como conheceu Gino César e detalhou a relação de trabalho que manteve com seu companheiro de rádio. Nos conhecemos na rádio Tamandaré, antes dele ir para a Rádio Jornal, antes do Sistema Jornal do Comércio ser comprado pelo grupo Paz Mendonça. E aí eu era estagiário na Tamandaré e quando o Gino foi para Geraldo Freire já estava na Rádio Jornal e como eles tinham uma relação muito boa, o Geraldo chamou o Gino para compor a equipe, a programação, fazendo evidentemente polícia. Quando o Gino foi para a Rádio Jornal, aí ele me chamou, eu tinha acabado de me formar, aí eu já fui para a Rádio Jornal já como profissional. Comecei a vida profissional como repórter de rádio, repórter de polícia, na editoria de polícia. Ele confiava muito em mim na
na questão do levantamento, da apuração das matérias e, evidentemente, naquele produto que era produzido na reta final. Por muito tempo, a equipe de reportagem do Bandeira 2 era composta apenas por homens. Mas quem pensava que mulheres não participaram do time está enganado. De acordo com o documentário Gino César, o repórter do Bandeira 2, o programa foi idealizado pela radioatriz Rosa Maria, quando ela foi convidada para a Rádio Clube em 1970. Na época, a rádio enfrentava problemas de audiência. Rosa Maria criou o programa, que era apresentado por Tadeu Nascimento e, em seguida, por Márcio Maia. Ela não teve sucesso e logo trocou o apresentador. Foi aí que convidou Gino, que antes era motorista do radialista Márcio Maia. Após deixar a profissão de motorista, Gino tornou-se radioator e se destacou atuando em várias radionovelas na Rádio Clube em 1950. Gino atuou em cerca de 500 radionovelas. Rosa o conhecia desse tempo e o convidou para ser repórter do Bandeira 2. E você sabia que o Bandeira 2 também teve uma repórter mulher? Pois é, a jornalista Juliana Oliveira, repórter da TV Jornal, que trabalhou com Gino como repórter e chegou a apresentar o programa. Ela mesma conta essa história. E aí, de repente, você termina a faculdade e passa numa seleção de estágio na Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio, e o primeiro veículo é a Rádio Jornal. Num período que o repórter estava de férias, que na época era Roberto Carvalho, e aí o próprio Gino me chamou para tirar as férias dele. E aí foi uma surpresa, tanto para ele quanto para mim. É um ídolo muito grande que você nunca espera que vai estar na frente. E foi o que aconteceu comigo. Então foi uma experiência assim muito enriquecedora e que não esperava que isso ia acontecer um dia comigo, e ele ficou muito feliz, muito grato. Então não foi uma surpresa só para mim, mas para Gino também, porque Gino geralmente trabalhava só com homem, a editoria de polícia era formada só por homens, e de repente ter uma mulher assim dividindo com ele a reportagem. E uma vez, um fim de semana que ele não apresentou, quem apresentou fui eu. Juliana Oliveira lembra ainda do feedback dado por Gino em relação à sua participação no programa. Para ela, a experiência foi de muita importância na sua formação. Eu lembro que ele abriu o sorriso assim, dizendo: eu gostei muito de você. Como foi que você fez isso? Como foi que você fez aquilo? Já porque estava acostumado com um outro perfil, um outro trabalho. E foi a primeira oportunidade de ter uma mulher fazendo aquilo. E assim, as palavras dele: você fez bem feito, foi muito bom. Você agora não vai mais sair daqui. E aí a gente começou aquela interação toda. E não só essa interação dentro do veículo, dentro da rádio, do sistema todo, mas também com as fontes. Está direto no IML, apurando casos, falando com o pessoal da recepção, falando com os agentes funerários que também lhe dão suporte quando você está fazendo casos de polícia, falar com os policiais nos hospitais, principalmente o Hospital da Restauração, de onde a gente tira muita matéria. Então as pessoas já olhavam assim: gente, sempre foi homem, agora é uma mulher. E aí você foi criando suas fontes, fazendo seus relacionamentos profissionais, e a bagagem toda serve hoje não só para editoria de polícia, mas também para outras editorias. Ao longo dos anos, Gino construiu uma carreira repleta de histórias que tocavam profundamente o coração dos ouvintes do Bandeira 2. Denunciou injustiças, revelou segredos obscuros e destacou momentos de solidariedade e resistência. Em cada manchete, em cada palavra, deixava sua marca, seu alerta, sua reflexão. E mesmo após o silêncio de seu microfone, seu legado continuou a ecoar nos becos, praças e vielas da cidade. A você, amigo ouvinte e internauta, meu agradecimento pela atenção. Eu sou o Anderson Silva e esse foi meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, com edição de Nájila Maria e orientação da professora Andréa Trigueiro. Lembra da manchete em destaque que abriu esse podcast? Confira agora a notícia completa. E atenção! Adolescentes invadem residência, promovem tiroteio, deixando um morto e 2 feridos. 3 pessoas, segundo informações, 3 adolescentes invadiram uma residência ontem à noite por volta das 10 horas.